Bem, nós vamos continuar aqui o estudo do livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, e nós estamos terminando o capítulo 10 da segunda parte. É uma continuação da identificação dos espíritos, tá? Bem, vamos continuar de onde paramos. Mas a misericórdia divina é infinita e oferece a cada um dos seus filhos excelentes ensejos de melhoria e renovação. Portanto, os espíritos protetores de cada pessoa estão sempre atentos para ensinar-lhes como se conduzir na vida verdadeira, o que, como é natural, demanda tempo. Claro, isso é uma coisa que os médiuns precisam entender. Tudo na doutrina espírita precisa de treinamento e tempo, não é? É como se a gente fosse fazer uma faculdade, estudo e um longo tempo, né? A doutrina espírita é a mesma coisa. Mas continuando. No âmbito geral, os espíritos classificam-se em superiores e inferiores, conforme esclarece Kardec em O Livro dos Espíritos, capítulo 24. Existem diferenças marcantes entre estas duas classes de espírito e longa realista das características de cada um. Mas é bom que se tenha conhecimento de algumas delas para auxiliar na identificação. Então vamos lá. Agora ele vai dizer sobre os espíritos superiores. Eles se distinguem por isto. Só ensinam e praticam o bem. Utilizam linguagem elevada e concisa. Suas comunicações têm uma finalidade séria e útil. São humildes e jamais exaltam a si mesmos. Não fazem elogios ao médium, pelo contrário, afirmam que todo ensinamento que transmitem se destina em primeiro lugar a ele, o próprio médium. Não se intromete em fatos corriqueiros da vida comum do médium, respeitando-lhe o livre-arbítrio. Não forçam comunicações em horários impróprios para não lhe tumultuarem a vida. Isso aqui é muito importante, né? Porque tem gente que tem vontade de psicografar em casa ou no trabalho, né? Então, os espíritos superiores, eles não fazem isso, né? Porque eles sabem que nós temos a nossa vida e temos de segui-la. Por isso é que nós reservamos o tempo de ir no centro espírita, aonde devem ocorrer os fenômenos. Continuando, aconselham o estudo perseverante, a disciplina, a transformação moral e o trabalho constante na prática da caridade. Veja, não custa a gente falar, né? A caridade é muito importante na vida do médium, ou seja, na vida de todos, né? Porque todos nós, indistintamente, somos devedores uns dos outros. E a caridade é uma coisa que nós devemos fazer sempre, porque assim os bons espíritos estarão ao nosso lado. Mas continuando, suas comunicações são raras e, quando ocorrem, são breves, concisas, porque o espírito superior não tem tempo para ficar cuidando das coisas terrenas. E vocês podem perceber o seguinte: eles, os espíritos superiores, eles conseguem falar sucintamente, ou seja, concisos. Para descrever alguma coisa que eles querem que nós compreendamos, em 2 ou 3 palavras eles falam. O que nós, aqui na Terra, levaríamos 2 ou 3 páginas para escrever, para tentar nos explicar ou ver se alguém entende o que escrevemos. Então, eles são bem práticos
né? Como Jesus colocou, né? Então, vejam que Jesus era muito conciso. Mas vamos lá, vamos continuar. Jamais admitem que um médium aceite qualquer tipo de pagamento, pois afirmam que a mediunidade deve ser exercita tal como ensina Jesus. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Na realidade, o trabalho é dos espíritos, né? Não é nosso. Nós somos apenas o médium, o intermediário. Mas todo o conhecimento, todas as palavras são dos espíritos. Por isso, nós não podemos cobrar nada. Mesmo o espírito mentor do médium, se for de categoria superior, não estará à disposição deste o tempo todo, como se não estivesse mais nada para fazer. Os espíritos têm uma rotina lá, porque é como a gente aqui, né? Nós temos o nosso trabalho, a nossa escola, a nossa família, tudo tem horário. E eles é a mesma coisa. Por isso é que a gente sempre fala que nós temos que ir no centro espírita, porque eles se programam para estar lá. Ou para fazermos o nosso encontro familiar, né? Aquela prece que a gente faz em casa, né? Naquele sempre mesmo horário e no mesmo dia, né? Porque o evangelho no lar, ele só terá eficiência se nós fizermos no mesmo dia e no mesmo horário, para que os espíritos possam saber qual o horário que eles devem comparecer no evangelho no lar. Mas continuando, tem mais duas coisas aqui. Os espíritos superiores têm compromisso com a verdade. E eles aconselham o médium a vigiar e orar sempre. Bom, essas foram as dicas sobre os espíritos superiores. Agora a Sueli vai falar um pouco sobre os espíritos inferiores. Eles apresentam as seguintes características gerais. Comunicam-se a todo momento, não se importando em prejudicar a vida do médium, diferentemente dos espíritos superiores. Forçam essas comunicações, até mesmo com o pretexto de que é para dar conselhos a outras pessoas. Isso esconde a sua real intenção, de tomar o tempo do médium e dominá-lo à sua vontade. Fazem da casa do médium uma espécie de consultório, para que este atenda ali mesmo as pessoas. E na casa da gente, a gente sabe que não existe aquela proteção dos guardas espirituais que um centro espírita proporciona, né? Mas continuando. Como o médium passa a ter grande parte do seu tempo nesta tarefa, os espíritos o inspiram a cobrar pelos serviços que realiza. Coisa totalmente errada. Utilizam linguagem fútil e grosseira. Fazem previsões acerca do futuro, que podem ou não ocorrer, né? Porque cada um tem o seu livre-arbítrio e pode modificar as coisas a qualquer momento. Então, fazer previsão do futuro é alguma coisa delicada. Continuando, não têm ética e são fartos em elogios ou em censuras. Não promovem a transformação moral do médium. Induzem o médium a afastar-se do estudo e das pessoas que o possam esclarecer. Apresentam-se com nomes conhecidos e famosos, sugestionando o médium com elogios acerca do seu potencial mediúnico e que tenham uma missão muito especial a cumprir. Na realidade, todos nós temos uma missão especial a cumprir. É conosco mesmo, não é? É aquilo que devemos ter sempre em mente,
evoluir como espírito. Utilizam-se de bebidas e de fumo. Trabalham para o mal. Cultivam a sensualidade e usam palavras chulas, gírias, e não têm compromisso com a verdade. Enfim, os espíritos inferiores são necessitados, assim como nós, né? E também carecem da transformação moral a fim de conquistarem a sua própria evolução. Infere-se, portanto, que tais comunicações retrocitadas não pertencem, de fato, aos nomes que as assinam, e sim a espíritos mistificadores, e que estão a serviço do ridículo e da desmoralização da doutrina espírita, que é eminentemente séria, embasada no tríplice aspecto da ciência, filosofia e religião, né? Então, isso é uma coisa que nós devemos ter muito cuidado. Por quê? Porque se nós expusermos a esse tipo de espíritos inferiores, nós estamos atrapalhando a evolução da doutrina espírita, né? Olha a responsabilidade que nós temos aqui. Mas continuando, estamos aqui quase no finzinho. Esta é a razão pela qual enfatizamos que o médium deve dedicar-se ao estudo com afinco, para ter condições de avaliar os espíritos que se comunicam através da sua mediunidade. Lembrando que o médium é senhor do seu corpo. Ele tem o controle total da situação e assim deve exercê-la. A prece, o estudo e a orientação de um bom centro espírita são os melhores recursos de que dispomos para a minha segurança mediúnica, atendendo sempre ao conselho de Allan Kardec, de tudo submeter ao crivo da razão, né? Então é isso que nós devemos fazer, analisar tudo ao crivo da razão. Bem, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa parte. Muito obrigado.